Amém. Aleluia. Esta conferência era para Pedro Dong estar aqui, né? Vocês devem chegar ver estranho. Ué, Pedro tomou chuva e encolheu. Ficou pequenininho. É que aconteceu algo imprevisto no dente dele, então ele me ligou dizendo que não vai dar para vir e que eu substituísse ele, né? Aí eu falei, qual o seu encargo, né? Qual o seu encargo? Vai ter que dar... Minha missão agora ficou mais pesado, né? Tem que adivinhar qual o seu encargo, né? Mas ele falou assim, que tal a gente culminar um pouco a mensagem da igreja, da Conferência São Paulo. Falou assim que foi uma palavra muito densa e agora precisa de ruminar bastante para ficar uma coisa mais, né? Mais assim, fácil para os irmãos digerirem, né? Então vamos lá? Tenha misericórdia de mim, viu? Ore por mim. Que o Senhor Jesus, que a palavra possa fluir, né? Então vamos começar no capítulo 4 de Filipenses 1. Esse versículo aqui é muito doce, muito gostoso, né, de você ler. E você percebe o carinho que o apóstolo Paulo tinha com a igreja em Filipos, né? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, né? Muita alegria, minha alegria e coroa. Sim, amados. Aqui ele fala duas vezes para os irmãos de Filipos, chamando-os de amados. Então, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, irmãos, aqui os irmãos, né, devem ser a nossa alegria e a nossa coroa também, porque nós vamos todos estar diante do tribunal de Cristo e o Senhor vai nos julgar conforme as nossas obras, né? Então, o que nós vamos entregar para o Senhor? O Senhor quer nos coroar. Então, a coroa são os irmãos e irmãs que nós cuidamos, né? Então, aqui também, essa coroa, naquela época, na Grécia, muito antigamente, na antiguidade, eles tinham aquelas competições, né? Olimpíadas, Jogos Olímpicos. Então, essa coroa é uma referência a isso, né? Então, isso remete a gente para pensar nos atletas. Se o atleta não correr, não vencer, ele não recebe a coroa. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, fala assim, correi de tal modo que alcanceis. Então, o que resta para nós é não ficar pensando se eu vou ganhar, não vou ganhar. Para nós, o segredo é correr. É desfrutar. E o Paulo disse, correi de modo que alcanceis. Essa competição, somente um leva um prêmio. Mas a nossa corrida, se quiser, todos levam o prêmio. Então, é só correr. Correi de modo que alcanceis. Essa palavra é dirigida para a segunda pessoa do plural. Então, eu estou incluído. Você também está incluído. Todos nós estamos incluídos. Amém? Só correr. Então, ele também mostra que a relação, né, com a igreja, então, é uma igreja muito normal, uma igreja que o apóstolo tinha bastante intimidade com eles, e eles também participavam de tudo que o apóstolo fazia, inclusive em ofertas, né? Eles, então, eram bastante fiéis na oferta, e ainda em 2 Coríntios capítulo 8, quando fala das ofertas da igreja Macedônia, das igrejas de Macedônia, nós vimos eles com muitos rogos a Paulo para que eles possam participar
dessa oferta para os santos. Então, a gente vê que é uma igreja muito boa. Entretanto, uma igreja normal, entretanto, tem seus problemas, né? Graças ao Senhor que a igreja tem problema. Quer dizer, não me entenda mal, tá? Mas, se você disser que é só a igreja onde você está reunido não tem problema, né, eu passo a desconfiar, né? Porque somos humanos, vivemos a vida da alma, nossos egos são muito fortes e sempre haver conflitos, né? Então aqui, entretanto, eu queria falar mais uma coisa para você. Aqui disse, permanecei. Amém. Vamos permanecer? Amém. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém. Aqui existe um modo. Modo significa uma maneira para vencermos. Então, se você andar neste modo, né, você ganha, você vence. E ele disse, firmes no Senhor. Estamos firmes? Não queremos ser como aquele, em Efésios 4, fala que como menino levado por qualquer vento de doutrina, certo? Então, irmãos, aquele versículo nos faz lembrar de que precisamos crescer, deixar de ser meninos. Meninos assim, quando um vento sopra deste lado, ele vai. Sopra do lado contrário, ele vai. Então, ele não tem firmeza. Mas, irmãos e irmãs, precisamos estar firmes no Senhor. E esse modo, qual será esse modo? Vamos descobrir? Está no capítulo 3, versículo 16, que diz assim, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E também no versículo 17, irmãos, sede imitadores meus. Olha só modo, né? E observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam... Isso aí não precisa, só vou parar no versículo 17. Então, irmãos, esse versículo 16, esse andar, né? Esse modo, esse mandar neste modo, esse andar aqui, em palavra grega, é stoikel. É um andar em fileiras. É um andar com uma marcha, um ritmo, né? Marcha militar. Todos andando no mesmo compasso. Não é um mais adiantado que o outro. Não assim, um quer ir para a esquerda, outro para a direita. Esse não é andar stoikel. Esse andar, de qualquer jeito, é o peripatel. Peripatel, você anda do jeito que você quiser. Você tem liberdade e tal, mas nós, na vida da igreja, nós temos um modo. Permanecer firmes, né? Deste modo. Qual modo que é? É andar stoikel. Andar todo mundo juntos. Andar todos no mesmo compasso. Andar todos na mesma direção. Senhor Jesus. Então, esse que é o mais importante aqui, não é? Aqui, no versículo 2, manifesta um grande problema que tem na igreja em Filipos. E aí aqui Paulo fala assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então, essas duas irmãs, mais tarde vemos que elas são cooperadores da obra com Paulo. Elas eram um com Paulo. Quanto ser um com Paulo, elas não tinham problema nenhum. Mas entre elas tinham problemas. Elas não conseguiam se coordenar, não conseguiam
se cooperar e levar a obra adiante. Então, Paulo aqui no versículo 3, olha que só muito interessante. A ti, fiel companheiro de jugo. Amém? Aqui não fala quem é este fiel companheiro de jugo. Será que é Epafrodito? Será que é Epáfras? Quem será? E Paulo aqui não deixa claro. Eu acho que de propósito para não deixar claro. Pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós. Desde que esteja em jugo com Paulo. Amém? Mesma canga. Tomar a mesma canga. Nós precisamos, na obra do Senhor, tomar o mesmo jugo. Não é meu jugo ou teu jugo, é o jugo do Senhor. Mas aqui, para a coisa ser mais prática, descer aqui no chão, ele disse companheiro de jugo. Certamente é companheiro de jugo de Paulo. Não é verdade? Paulo aqui é o enviado, Paulo é o apóstolo. Então, irmãos, isso significa que precisamos estar na mesma canga. Canga é quando tem 2 bois para arar, então sempre há, para andar na mesma canga, sempre há um boi mais velho e com boi mais novo. O boi mais velho tem mais experiência. O boi mais novo tem muito vigor, mas não tem experiência. Então, coloca os dois juntos, não é? O boi mais velho, ele sabe como levar o arado ou como puxar um carro. E o boi novo, ele tem vigor, ele vai lá, vai. Não é verdade? Então, os dois se cooperam muito bem. Senhor Jesus. Então, aqui na vida da igreja, você, meu irmão, precisa estar jungado. Entende, né? Jungado. Oh, Senhor Jesus. Que a gente possa ter companheiros da mesma alma que a gente. Aqui, ser um no espírito não é problema para a igreja de Filipos. Realmente são um no espírito. Aqui, a questão é ser uma na alma. Aí é que está. Então, ele diz assim, não mencionou quem é, mas se você é um fiel companheiro, olha, fiel companheiro, de jugo, mesmo jugo comigo, então, por favor, vai ajudar aquelas 2 irmãs. A maneira de você ajudar essas 2 irmãs não é apenas chegar lá e dar uma doutrina para elas, ou pegar versículos da Bíblia aí, né, joga em cima delas, dá uma dura nelas. Isso não resolve. Para você ajudar essas 2 irmãs que não pensam concordemente, você precisa estar em um jugo com o apóstolo Paulo. Amém? Essa é a maneira de você ajudar os irmãos, porque aqui é falta de concordância, falta de unidade, falta de ser uma na alma. Como vamos ajudar irmãos que não têm uma alma? Nós primeiro devemos estar jungados. Nós primeiro precisamos estar tomar o jugo. Puxa, é muito bacana isso, né? É muito bom, né? Graças ao Senhor. Então, quanto a isso, vamos ver um pouco do capítulo 3 de Filipenses, versículo 7. Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Amém? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio,
para ganhar a Cristo. Aleluia! Puxa vida, como é que Paulo deixou tudo fora e considerou como refúgio as coisas boas que ele viu lá no judaísmo? Ele se tornou um extremista dentro da religião judaica. Ele, em Gálatas, nos mostra que ele se avantajava os seus contemporâneos, seus colegas de idade. Ele então se sobressaía, se destacava, era um moço totalmente, não é, usado pelo judaísmo. Tinha um futuro muito brilhante dentro do judaísmo. Todos os principais sacerdotes gostavam dele. Os fariseus, né? Ele era da seita de fariseus. Todos gostavam dele, tinha um futuro brilhante ali na religião. Mas, um dia, ele encontrou a sublimidade do conhecimento de Cristo. E quando essa sublimidade do conhecimento de Cristo chegou, ele largou todas as coisas. E não coisas ruins, são coisas boas. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, Paulo abandonou, perdeu todas essas coisas e as considerou como refúgio. O refúgio, vocês sabem que, numa palavra não muito boa, é esterco. Considerar como uma coisa tão valiosa que é judaísmo, que é valorizado pelos judeus, e dizer que isso aí é esterco, esse é um palavrão, não é? Mas esse é o sentimento de Paulo. Olha, eu estava metido naquele negócio lá, no meio dos principais sacerdotes, no meio dos fariseus, estudando a lei. Rapaz, eu estava cego. E ainda, por causa do zelo que tinha pela lei, eu era perseguidor da igreja. E eu pensava que estava fazendo grande coisa para Deus. Eu pensava que é o máximo que podia fazer para Deus. Mas um dia no caminho de Damasco, o próprio Jesus apareceu para ele. Aleluia! Dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não falou isso. Só falou que ele caiu. E os seus olhos ficaram cegos por causa do brilho daquela luz intensa. Não é verdade? E para encurtar a história, ele foi levado para a casa de um irmão lá e Deus enviou Ananias para falar com ele. E a partir desse momento, esse encontro glorioso com Jesus, ele mudou de ideia. Aleluia! Então, irmãos, aqui no capítulo 3 mesmo, fala o que o Paulo era antes. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, está falando dos judeus, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quer dizer, versículo 3 está falando de nós, porque nós somos os verdadeiros circuncidados. Amém? Amém? Não são aqueles que foram circuncidados na carne. Nós somos circuncidados no Espírito. Amém. Senhor Jesus, nós somos verdadeiramente circuncidados. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Amém. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Agora, a partir do versículo 4, ele fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. Corretíssimo. Porque a lei de Deus falava que quando um bebê nascia, ao 8º dia tinha que ser circuncidado. E o Paulo foi na risca da lei. Ele foi circuncidado realmente ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Rapaz, quanto à lei, digam vocês, fariseu. Era radical mesmo, né? Era 100% ou 1000%
pela religião judaica. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu nunca ouvi alguém dizer que é irrepreensível na lei. Vocês ouviram alguém falar isso? Rapaz, o Paulo falou aqui. Se ele falou, eu tenho que crer. Não é verdade? Ele era irrepreensível na lei. E a Bíblia diz que ninguém pôde, né, guardar a lei. Mas aqui aparece um que fala assim, quanto à lei, irrepreensível. Senhor Jesus. E esse era Paulo. Senhor Jesus. Ele depois jogou fora tudo aquilo. Tinha um futuro brilhante. Talvez vai ser sumo sacerdote um dia. Não é verdade? Mas um dia encontrou com Cristo. Essa sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, o que é essa sublimidade? Não é? É algo que em outras palavras, pode traduzir como sobreexcelente. Superioridade. Rapaz, quando você conhece Cristo, realmente você tem que descobrir. Você está na vida da igreja? Amém? Então, você veio pela sublimidade do conhecimento de Jesus. Vamos ver o que é essa sublimidade. Essa sublimidade é a visão e a revelação que o Senhor nos passou. E quanto a esta visão, nós precisamos estar firmes. Amém? Andando no mesmo modo, em mesmo passo, mesmo ritmo, a mesma marcha. Aleluia! E hoje, graças ao Senhor, você pode visitar qualquer igreja aí, né? Os irmãos estão, quando na conversa deles, na comunhão deles, é a mesma coisa. É o mesmo encargo passado. É o jave, é literatura, é alimento diário. Amém? Invocar o nome do Senhor. Isso é andar do mesmo modo. Aleluia! Vamos continuar assim. Sem mais do que isso ainda. Senhor Jesus. Aí no Colossenses, perdão, no Colossenses não, em Gálatas, né? Paulo também fala um pouquinho aqui. Capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Ele começa a falar que ele era antes. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Versículo 15, uma grande reviravolta na vida de Paulo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Vou parar um pouquinho aqui. Aqui, olha só. Aqui diz, se me separou antes de eu nascer. Em outras versões, disse, me separou ainda no ventre materno. Ele foi separado desde o ventre materno.
E ele não sabia, né? Ele nasceu de tal e foi para o judaísmo. Mas ele tinha sido separado já. Não é que depois que ele viu aquela luz é que ele foi destinado. Não. Já dentro do ventre materno, Deus já separou ele. Amém? Irmão, se ele foi assim, quanto mais nós. Nós também fomos separados dentro do ventre materno. Oh, Senhor Jesus. Você não sente isso glorioso? Não é nenhuma doutrina, alguma coisa muito forte para te convencer. Mas Deus te separou desde o ventre materno. E não só me separou, né? E me chamou pela sua graça. Fomos chamados pela sua graça. Amém? E aprove revelar seu filho em mim. Esse verbo aprove, né, é do verbo aprazer. Quer dizer, Deus tem prazer. Deus tem prazer. O que ele mais gosta é falar de seu filho. Quando ele fala do seu filho, não adianta, suas bocas se abrem. E abrem um sorriso no rosto de Deus. Quando fala do seu filho. Ele não se contém de alegria. Amém? Amém. Aleluia. Revelar seu filho em mim. De um lado, Deus tem o prazer de revelar seu filho. Por outro lado, nós temos a sublimidade do conhecimento de Cristo. Oh, isso nos ganhou. Essa revelação, esta visão nos ganhou. Amém? Para que eu pregasse entre os gentios. Senhor Jesus, essa visão que ganhamos, a revelação que nós temos da vida da igreja, tem um propósito. Não é para ficar para nós apenas. Deus nunca, né? Deus nunca teve um coração pequeno em apenas escolher uma elite de pessoas para revelar. Quando ele revela uma coisa, é para todo o povo. Todo o seu povo. Amém? Então, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, irmãos, nós estamos aqui conversando sobre o progresso do evangelho deste ano. Vamos, efetivamente, irmãos, levar esse evangelho. Amém? E uma vez que aprendemos a lição de andarmos juntos, do mesmo modo, estamos firmes no Senhor, então vamos levar o evangelho. Amém? Deus abençoa a unidade. Deus abençoa o fato de ser um na mesma alma. Falamos sobre o jornal Árvore da Vida. Eu falo do jornal Árvore da Vida, mas não tenho nenhum aqui. Ó Senhor Jesus, que pobreza, hein? Ó Senhor Jesus. É, quem chegou primeiro aqui, ó. Ó, quem chegou segundo. Opa! Até o pacotinho de 10 tem, ó. Ai, Senhor Jesus, agora superabundou, aleluia. Amém. É só falar. Se você ficar com a boca fechada, não acontece. Se você abrir a boca, tudo acontece. Aleluia. Então, irmãos, que tal a gente voltar a ter encargo pelo jornal Árvore da Vida? Não só encargo de tê-lo para você, mas encargo de distribuir esse jornal. Quero dizer para os irmãos, quando o jornal saía, tiragem era grátis, saía 170 mil cada tiragem, nós, irmãos, nós éramos tão simples, a gente saía por aí, só cada lugar que a gente ia, distribuir esse jornal, batia as portas, a gente marcava, domingo à tarde, vamos sair para distribuir jornal, e batia a porta de casa em casa, então no trabalho, a gente distribuía jornal. E eu me lembro na época, na igreja de São Paulo, foi a época que veio mais gente para as nossas reuniões. E pessoas de rostos diferentes. Muitas delas são as primeiras vezes que estão ali. Nossa reunião de domingo de manhã tinha muitos ali, vindo por causa do jornal. Senhor Jesus,
E não preciso nem levantar a mão para dizer quem veio através do jornal, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, que tal? Claro que a gente já está meio enferrujado de entregar o jornal, né? Estamos meio assim e tal. Mas começa. Pega esse pacotinho de 10 e começa. Começa hoje. Começa a distribuir. 1, 2, 3, 4, 5. Até os 5. Ou 6. O gosto pela distribuição do jornal vem de novo. Vai ser restaurado. Porque a gente distribui o jornal pela alegria, né? Pelo gosto, pelo sabor de você passar palavra escrita para alguém, né? E eu também queria deixar a sugestão. Você pode distribuir aleatoriamente, certo? Então, que Deus possa então usar essa sua maneira para ganhar alguns. Inclusive, no jornal atrás, tem um quadradinho aqui, você pode colocar o seu nome, seu contato, né? Seu e-mail, seu WhatsApp, para a pessoa poder te contatar, não é verdade? E outra forma é você escolher, se você tem 10 pessoas que você queira dar o jornal, escolhe 10 pessoas e você distribui para cada um deles este mês. No mês seguinte, você volta para as mesmas pessoas que você distribuiu no primeiro mês. Amém? E no terceiro mês, repete a mesma coisa. Aí, a assinatura é 1 ano, né? 12 meses. Mas você assim, você está levando ao vivo esse jornal para ele. É muito melhor do que correio entregar, chegar na caixa de correspondência. Ele então ali recebe o jornal de uma maneira muito fria, muito impessoal. Mas se você entregar para ele pessoalmente, em mãos e fielmente cada mês, algo vai acontecer. Eu aposto, algo vai acontecer. Rapaz, cara que recebe 12 jornais das suas mãos direto e não tem uma reação, a reação também pode ser negativa. Eu não quero mais. Tudo bem. Não mando mais por você. Certo? Mas se você não quer, outros querem. Não tem problema, estamos abertos a isso, né? Mas enquanto a pessoa está aberta para receber jornal nele. Aí você tem oportunidade de falar. Às vezes a pessoa recebe 2, 3 vezes jornal, então, puxa, o que é isso? Me conta isso. Aí abrir a porta para a conversa, né? Senhor Jesus! Então aqui, irmãos, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus se refere mais à revelação. Aleluia! Mas a gente não vive só de revelação, certo? Nós geralmente praticamos a revelação. Então, no versículo 8, nós já falamos da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Aí no versículo 9, ele diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de leis, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10 é crucial demais. Para o conhecer. Puxa vida, versículo 8 acabou de falar da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por que versículo 10 fala novamente para o conhecer? Não é suficiente eu conhecê-lo dessa sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus? São 2 conhecimentos bem diferentes. O primeiro é a sublimidade. Quando Deus te mostra, você fala assim: é isso, agora eu estou vendo. Uau! Tremendo essa revelação. Puxa vida, que visão! Não é verdade? Mas não é só para você ficar assim, nesse estado
sei lá, aéreo, né? Ó Senhor Jesus. Mas, no versículo 10, é trazer você do céu para a terra. É pé no chão, para o conhecer. Amém? E esse para o conhecer, não é você estudar muito sobre ele. Isso não vai te trazer muito de conhecimento dele. Agora você precisa dar um passo mais profundo, e esse passo que você vai tomar agora é que te vai fazer diferente. Vai mudar a sua vida. Amém? Para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Puxa vida, para o conhecer, isso é praticar a palavra. Puxa, para o conhecer, poder da sua ressurreição, sim, o poder da ressurreição vem depois da morte. Se não há morte, não há ressurreição. Amém? Então, irmãos, esse conhecimento é subjetivo, que te leva a viver com ele dia a dia. Aqui disse, né? E a comunhão dos seus sofrimentos. Olha, para o conhecer é igual, é sinônimo de ter comunhão nos seus sofrimentos. Amém? Agora ninguém quer, né? Ninguém quer, né? Todo mundo prefere a sublimidade. Oh, legal, visão tal. Uau! Mas agora, que isso? Morrer? Conformando-me com ele na sua morte? Pô, estamos falando de coisa alegre. E você me fala de morte? Ó Senhor Jesus, é verdade, né? Sem morte não há ressurreição. E sem a ressurreição não há poder. Senhor Jesus. Tem aqueles irmãos, né, que eles são bons na oração, né? Eles pedem para o Senhor de jejum e oração e tal, poder, né, para uma situação pontual. Aí o Senhor realmente, às vezes, concede, né? Concede e acontece, mas só que não permanece. Aí quando chega outro evento, você tem que ir lá, tal, ajoelhar, blá, 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 não é? Você começa todo o processo novamente. Mas, irmãos, você não tem o poder permanente na sua pessoa. Agora sim, o poder da sua ressurreição, quando nós experimentamos isso, esse poder vai ser permanente em nós. Queria citar o exemplo do Mondong, que Pedro falou na conferência. O Mondong é uma pessoa que você não dá nada para ele. Não tem a aparência física boa, não tem eloquência, não tem o quê, né? Não é poderoso, uma coisa, mas ele tem poder. Amém. De onde vem o poder dele? Pergunto. De Deus, mas veio de comunhão com seus sofrimentos. É muito sofrimento. É pressão que passava, isso que lhe dava poder. Comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conformando, lá no Romanos 8, 29 diz, né? Conformando-me à imagem do seu filho. Correto? A imagem do seu filho. Mas aqui é conformando-me com ele na sua morte. Oh, Senhor Jesus. Você quer ter poder? Morra. Quer ter poder mesmo? Morra. Sem morte não há poder. É ou não é? Oh, Senhor Jesus. Tem que morrer. Aí o Pedro começa a falar para nós. Ele leu, né? Da uma doutora aí, não me lembro, Filomena, uma coisa assim, falando sobre a geração Y. A geração Y é a geração do nem. Eu achei muito interessante isso. O que é nem? Nem trabalha nem estuda. Não é Enem, é neném.
Nem trabalha, nem estuda. É? E nem serve o Senhor. Isso é pior ainda, né? Ele não quer nada. Ele quer tudo ao mesmo tempo. Ele quer comida, roupa lavada, prato da mesa. Ele quer tudo. Quer carro. É uma geração muito mimada. Não é verdade? É muito mimada. Quer tudo na mão. É? Mas, irmãos, isso transferindo para a nossa realidade espiritual, muitas vezes nós somos essa geração. Geração Y. O Senhor tenha misericórdia de nós. Não é? Não, essa geração Y diz que tem de tudo, ainda fica depressivo. Como é que pode? Tem tudo, tem carro, tem tudo, tem... O papai e mamãe dá tudo para ele, evita que ele sofra, mas ainda quer se suicidar, rapaz. Misericórdia. Então, irmãos, amém! Você tirou a palavra da minha boca, rapaz. Vai pro SEAP! Aleluia! SEAP, amém. Então quero mostrar para os irmãos que muitas vezes nós somos essa geração Y na vida da igreja. Nós temos de tudo. Nós somos mimados demais. Temos revelações. Cada palavra, alimento diário, quanta riqueza. Mas quando é para nós comprometermos com o Senhor, a gente fica, deixa eu pensar um pouco. Deixa eu orar. Cada irmão pega o seu jornal, Árvore da Vida, para distribuir. É para aquele irmão, não está falando para mim, não. Não é uma geração Y? Senhor Jesus. Você quer crescer no Senhor? Então pratique a palavra. Conforme-se à morte dele. Não é a vida da igreja para você crescer, irmãos? Não é fácil, não é? Você precisa querer. Você precisa, Senhor, eu quero crescer. Senhor Jesus. E aí, conformando-me com ele na sua morte. Somente isso, não é? É que nós temos o poder. Senhor Jesus. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa ressurreição não é aquela ressurreição de último dia. Você se lembra em Mateus 11 que a família que o Senhor amava, que era o Lázaro, né? A Marta e Maria. Então, é a casa lá da Betânia, né? Então, irmãos, Lázaro morreu. E o Senhor demorou 4 dias para ir lá. Por que o Senhor, se o Senhor é tão amigo dessa família, ele deveria ouvir a notícia e sair correndo. Mas o Senhor esperou 4 dias. Por que será? Todos os homens estavam perguntando na época, por quê? Por quê? Agora nós sabemos. É para manifestar a ressurreição do Senhor. A glória do Senhor. A ressurreição. Então, quando o Senhor chegou lá, tal, aí a Maria veio correndo, Senhor, chorando. Aí veio a Marta. Marta, aquela irmã que sabe tudo, né? Sabe tudo. O Senhor falou uma coisa, eu já sei. Então o Senhor fala assim, Lázaro não morreu, há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai se ressuscitar no último dia. Não sei o que e tal. E o Senhor falou para ele, desesperado, eu sou a ressurreição e a vida. E eu que estou na sua frente. Marta, olha para mim. Messias, olha para mim, Messias. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê? Então, irmãos, não depende de qual morte que você tem. Ele é a ressurreição.
Se você está com Ele é a ressurreição. Então, essa ressurreição de alcançar é uma ressurreição extra, uma ressurreição extraordinária. É essa ressurreição que todos nós, se quisermos, se corrermos direitinho, andarmos de acordo com o modo, né, estoiquel, vamos chegar lá. É uma ressurreição para os vencedores. Querem ser vencedores? Então vai sofrer, rapaz. Vai conformar a morte de Cristo. E outra coisa, em Mateus, esse versículo é muito conhecido de nós, né? Mas de vez em quando é bom a gente sempre lembrar. Mateus 16, 24. Todos sabem, né? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 23, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Senhor Jesus. Olha, o próprio Senhor Jesus tomou esse exemplo. Assim que ele nasceu, irmãos, ele já foi o sofrimento para ele. O fato de ser homem, isso levou muito sofrimento para o Senhor. Ele não nasceu num hotel de 5 estrelas, não tinha lugar para ele, nem uma casa se abriram a porta para hospedar o Senhor, para nascer ali. Então ele teve que nascer na manjedoura. Imagina Deus, Criador do céu e da terra, se limitou a isso, se restringiu a isso, e nascer numa manjedoura no meio de animais. E quando nasceu, ninguém foi atrás dele, somente os magos, que lá do Oriente viram uma estrela brilhante, e eles seguiram a estrela até onde estava Jesus. E não somente os homens não queriam recebê-lo, e quando rei Herodes soube que ele ia nascer, ele foi perguntar, né, para os mestres, os judeus da época. Eles falaram assim: isso é fácil. Como é que é? Nascerá, tu Belém, né? Não será menor da cidade de Jerusalém, porque seu rei ia nascer ali. Eles sabiam. Sabiam ou não sabiam? Na letra sabiam. Mas foram atrás de Jesus ou não? Muito bem, você, Miguel, aprendeu, né? Então, desde o nascimento do Senhor, o seu viver humano foi um viver de uma vida crucificada. Quando ele falou aqui no capítulo 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Mas ele foi crucificado a partir do capítulo 27. Então, ele antecipou. Ele falou: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Senhor Jesus. Então, o exemplo do viver humano do Senhor foi um viver carregado de cruz na vida dele. Ele não fez a sua própria vontade, ele fez a vontade do Pai. Por causa do interesse do Pai, ele se restringiu a si mesmo, negou sua vida da alma. O Senhor aqui falando, esse versículo 24, não era algo estranho a ele. Pelo contrário, era algo muito familiar para ele, porque ele negava seu ego. Ele tomava sua cruz e ele seguia a vontade do Pai. Amém? E o Senhor hoje diz: você quer me seguir? Então, seja assim, negue sua vida da alma, tome a sua cruz e siga-me. E eu quero dar uma dica para os irmãos aqui. Tome sua cruz. A cruz não veio para te machucar, meu irmão. A cruz não é para te maltratar. O que é isso, meu irmão? A cruz não é tão ruim assim.
A cruz é para te matar. Senhor Jesus. Você está querendo um ombro para chorar? Não tem não. Só tem cruz. Senhor Jesus. Aleluia. Então este mesmo sentimento nós precisamos ter. Senhor Jesus, para conhecer. Aí, irmãos, aí vamos voltar para o capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Oh, Senhor Jesus, você tomando a cruz, ainda tem que ter alegria. Tem que ser alegre. Negando a vida da alma, alegre. Senhor Jesus, isso, né, é um paradoxo, não é verdade? Mas esta é a realidade da nossa vida cristã. Você está passando por dificuldades, tá? Mas você está alegre. E essa alegria não é da sua carne natural, é de Deus. Senhor Jesus, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, enquanto aqui, essa palavra moderação é uma palavra muito especial que o Paulo colocou nesse versículo. E eu escrevi aqui porque, para não esquecer, né, meu irmão, as definições sobre esse significado. Moderação, ok. O que é moderação? Moderação é fazer as coisas sem excesso e nem falta. Tem que ser na medida certa. Agir ou reagir diante da situação sem excesso, porém adequadamente. Agir com prudência. Nunca agir. Não, esqueci, aqui está. Agir com prudência e comedimento. Só conduzir-se adequadamente. Nunca agir, agora sim, nunca agir inconvenientemente, mas equilibradamente. Muita paciência vem pela maturidade de vida. Quando ele falou isso, maturidade de vida, me lembrei de 2 Pedro 1, né, sobre a progressão da nossa fé, até chegar no amor ágape. Ali no meio, né, tinha o domínio próprio. Não é verdade? Então eu acho que domínio próprio tem muito a ver com isso, a moderação. Então, domínio próprio, irmãos, você, né, você se domina. Então, no momentos que é para você, homem natural seu, quer gritar, né? A sua vida lá dentro fala com você, não é hora não. Né? Tem que tomar paciência, esperar um pouco, não é? Oh, Senhor Jesus. E o Pedro, aqui nesse momento, ele teve o encargo de dizer, imagina, isso vem da maturidade da vida. Então, irmãos, vamos crescer em vida. De repente, no nosso meio, vai ter muitos moderadores. Amém? Vai ter muitos moderadores. E o resultado, né? Vai ter muitos moderadores promovendo paz. Promovendo a paz entre os irmãos. E o resultado da moderação é paz e equilíbrio. Senhor Jesus. Então vamos orar ao Senhor, que possamos crescer em vida
e nos amadurecer. Em vez de sermos aquele que causa problemas para a igreja, nós sejamos aqueles que traga paz entre os irmãos. Né? Lembra do Shangri-La? Ou vamos chegar lá? Amém? Vamos chegar lá. Porque, irmãos, aqui no Colossenses 3, irmãos, ele fala assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Antes disso, no capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, irmãos, nós morremos. Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Maravilhoso, em glória. Mas no versículo seguinte, ele insere uma série de versículos aqui que é negativo. Mas é bom a gente ler para a gente entender, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso é do aspecto da carne, que é praticado pelo nosso corpo, amém? Mas, aqui tem um item aqui, versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós outrora, noutro tempo, quando viveis nela. Agora, vamos lá, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do seu falar. Olha só, a ira é na esfera da alma, não é mais no corpo, não é? Indignação. Você pode esconder, mas você está com indignação. A ira também, você esconde a ira, mas às vezes não dá para esconder, né? O rosto fica vermelho assim. É verdade? Ira. Indignação, maldade. Tudo isso ocorre na vida da igreja e que não desejamos essas coisas. Maledicência é falar mal uns dos outros. Vamos acabar com isso, né, irmãos? Vamos parar de falar mal uns dos outros. Vamos falar só bem. Como Deus nos abençoou. Deus nos abençoou. Não é que nos dê alguma coisa. Abençoar para Deus é simplesmente falar bem de nós. Bem dizer. Deus então nos bendiz. Amém? Amém? Com toda sorte de bênçãos espirituais. É falar bem. Você quer abençoar o irmão? Amém. Fala bem dele. Amém? Amém? Sempre há pontos positivos, né? Para a gente elogiar. Pelo menos a vida de Cristo está nele. Ó Senhor Jesus. Amém. Linguagem obscena do seu falar. Então isso aí é palavrão, né? Isso deve ser cortado na nossa linguagem. 9. Não mintais uns aos outros. Isso é muito prático. Não é? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Tudo isso pertence ao velho homem e seus feitos. Agora, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pedro fez uma comparação aqui que eu achei muito legal. Ele falou assim: povo de Israel, quando esteve no deserto, e reclamava, né? Reclamava, não tinha água, reclamava. Né, numa dessas, Moisés até pecou, né? Era para ele falar a rocha, o Moisés foi lá e bateu na rocha. Saiu água, mas Deus falou: por causa desse ato aí, você não me santificou diante do povo. Então você não entrará na boa terra de Canaã.
Puxa vida. E o Moisés, qual era o maior desejo de Moisés? Era entrar na boa terra, afinal ele sofreu para isso. Sofreu muito por causa desse povo aí. E a esperança dele era um dia entrar na boa terra e esquecer todo o sofrimento que ele passou. Mas Deus disse, você não vai entrar na boa terra. Meu Deus, que sentimento não tinha Moisés. Ele fez tudo aquilo, sofreu, pressão, bateram nele e tal, xingaram. E chega na hora, Deus disse, não vai entrar. Puxa. Mas Deus quem julga, né? Mas, irmãos, em Deuteronômio, não sei se vocês leram Deuteronômio, ele fala assim, eu insisti com Deus, deixa-me entrar. Mas Deus falou para mim, basta, não fale mais nisso. Por que será, hein, que Deus falou isso? Era cheio de amor. Deus, ele queria que Moisés entrasse, mas por causa da sua justiça, certo? Da sua própria palavra dele que ele deu, então Moisés não podia entrar. Mas Deus disse, basta. Nessa palavra, basta, não me fale mais nisto, você pode sentir um pouco como assim, ó, Moisés, por favor, não me fale mais nisso. Se você continuar falando, eu vou amolecer meu coração, eu vou deixar você entrar. Isso é contra a minha justiça. Puxa vida, hein? E ele não pôde entrar, né? E Deus permitiu ele ir lá para o Monte Pisga, e lá do alto ver o povo entrando. Ai, meu Deus do céu, eu não quero ver, eu quero estar lá. Senhor Jesus! Então, mas o povo no deserto, Moisés mandou 12 espias, né? Para espiar a terra. Eles espiaram durante 40 dias. E aí voltaram, os 10 espias deram um relatório negativo. E somente 2, Caleb e Josué, que deram um testemunho positivo. Falando, não, essa terra realmente mana leite e mel. E Deus nos deu essa terra. Vamos, subamos e possuamos a terra. Esse gigante aí não é nada. É pão que podemos comer. Rapaz, esse espírito de Josué e Caleb, tremendo. Aí forçou Deus a falar que, por causa disso, toda aquela geração de Israel vão morrer no deserto. Né? Então, um dia para um ano. São 40 dias, virou 40 anos que eles vão vagar no deserto. Será que Deus não tinha poder de fazer eles entrarem na boa terra logo? Claro que tem. Mas por causa da carne deles, Deus já condenou a carne. Então eles tiveram que rodear no deserto 40 anos. Até que o último morresse. Exceto Caleb e Josué que puderam entrar. Mas o resto morreram todos. Irmãos, 40 anos, você pensa um pouquinho. Nossa vida da igreja, não podemos viver como o povo de Israel viveu. Na carne, no velho homem. Esse velho homem está crucificado já. Mas ele insiste em viver em nós. Por isso, dia a dia, tem que tomar a cruz e matá-lo. Senão, irmãos, vamos demorar muito para entrar na boa terra. Então, irmãos, é um desespero, queremos entrar. Queremos entrar. Queremos entrar. Queremos entrar. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, chega. Naquela época não tinha como, porque Deus falou 40 anos, era 40 anos. Mas hoje podemos encurtar esse tempo. Amém? Deixa de viver na carne. Larga seu velho homem. Larga ele, larga. Larga ele. Mata ele. Faz o que você quiser com ele. Amém? Viva no novo homem.
Oh, Senhor Jesus! O novo homem, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Mata. E Romanos capítulo 5, versículo 3, ele fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ó, irmãos, a gente sempre dá graças ao Senhor, agradece a Ele pelas coisas boas, não é verdade? E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Nós agradecemos, mas quando vem tribulações na nossa vida, irmãos, a gente deixa de agradecer o Senhor, fica com cara de quem tá bravo, né? Tá triste. Irmãos, tanto na glória como nas tribulações, devemos dar glória ao Senhor. Amém? Porque é Ele que manda essas circunstâncias para nós. Ó Senhor Jesus. Sabendo que a tribulação, essa tribulação não é uma tragédia, não é um acidente, não é verdade? Essa tribulação é o nosso dia a dia. É sua desavença com sua esposa, né? Aliás, falando da vida conjugal, né? Temos muita coisa que falar, não é verdade? É a nossa experiência, não é verdade? Então, irmãos, são tribulações do dia a dia. Devemos não só enterrar o cachorro, mas também enterrar o rabo do cachorro. Porque senão a gente tira sempre. Quantas vezes fizemos, né, encontro de casais e tal, né, e vamos lá, então, eu quero então conversar com minha esposa hoje. Eu vou então conversar com ela. Fui muito tocado pelo encontro de casais. Vamos lá na prática, eu vou fazer uma lista aqui. Se você fizer isso, já começa com condição. Já está derrotado. Então, irmãos, para viver uma vida de casal, é morrer. Tem que morrer. Mas o problema é o seguinte: quem vai morrer primeiro? Às vezes a situação é insuportável. E nesse momento, requer alguém que morra. Quem vai morrer? Eu estou perguntando, irmão, não sei. Quem vai morrer? Fala forte. Eu! Você vai deixar a esposa? Hã? Isso nunca vai acontecer. Quem vai morrer? Tem que você que tem que morrer primeiro. Você como marido, morra primeiro. E você como esposa, morra primeiro. Amém? Então, quando você passar por essas tribulações, você vai produzir perseverança. Essas coisas que vão criando em você resiliência. Fortaleza em você. Poder. Amém? Ó Senhor Jesus. Aí você fica mais difícil de ser derrubado. Aleluia. Então, depois de perseverança, vem a experiência. Ou você pode ter essa experiência, ajudar os outros. E também essa palavra que estamos ouvindo, não é mais uma doutrina para você, é realidade. Você experimentou ela. E você cresceu na vida. Você teve comunhão com Deus. Então, irmãos, o passo seguinte é produzir esperança. Você está desanimado? Está sem esperança? Não deve ter, precisa morrer. Morrer para ter esperança. Ó Senhor Jesus. E ainda, versículo 5, olha só. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é o quê?
É um copo de amor de Deus? É um pingo de amor de Deus? É isso? É derramado. É derramado. Eu não posso sujar o chão, senão eu ia jogar água tudo aqui, ó. Para demonstrar para vocês o que é derramado. E Deus derramou seu amor em nossos corações. Deus nos ama muito. Até o negativo é positivo. Oh, aleluia. Senhor Jesus. Aí, amém. Deus nos ama muito. Amém. Amados 2 vezes, né? Graças ao Senhor. E aí, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quando praticamos isso, então o Senhor está muito perto. Não da sua vinda, mas de cada um de nós. Amém? E depois, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Irmãos, não vamos andar ansiosos de coisa alguma. Não vamos andar ansiosos. Amém, irmãos? Amém. Qualquer coisa que você tiver, porque o homem gosta de ficar ansioso. Né? Passou uma ansiedade, vem a outra. Parece que tem uma fila de espera de ansiedades. Né? Sai um e vem outro. Vem outro e vem outro. Não acaba essa fila, pelo amor de Deus. Está parecendo fila de NPS? Antiga NPS, né? Amém? Eu sou do tempo antigo, tá? Então, irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, conhecido diante de Deus as vossas petições. Essa petição eu vou parar um pouquinho para mostrar para os irmãos. Petições são formadas por duas palavras. Pela oração e pela súplica. Com ações de graças. Então, de um lado é oração. O que é oração? Oração é a gente se achegar a Deus. Para ter comunhão com Ele. Não necessariamente pedir coisas para Ele. Mas contemplar a sua beleza. Nós temos um hino que fala assim, como é que é? Eu quero habitar na sua casa para contemplar a sua glória e a sua beleza nos irmãos, né? Então, a oração é a comunhão com o Senhor, é o contato com o Senhor. Você pode contemplar a beleza do Senhor, você pode contemplar a glória do Senhor. E a experiência que você vai ter é o seguinte: quando você contempla a glória do Senhor, todo mais vai embora. As ansiedades vão embora, porque você viu a glória de Deus. Ó Senhor Jesus. E a súplica, claro, está dentro das petições, nós pedimos. Muitas vezes na comunhão surge o sentimento em nós para fazermos súplicas. Mas queira eu que essa súplica seja em favor dos irmãos. Amém? Orar pelos irmãos. Súplica pelos irmãos. E ainda acrescentado com ações de graças. Senhor, obrigado por tal irmão, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor o salvou. Graças ao Senhor. Amém? E o que acontece quando temos essa realidade é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Aí isso nos leva para Mateus 11 e aí já terminamos. Amém? Estão com fome? Não, né? Então vamos prosseguir, né? Mais 2 horas e tal. É a meia-noite? Não, né? Eu estou com fome. Mateus 11, 28. Vamos ler até 30. Todos. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você lembra do Filipenses 4 que nós falamos, fiel companheiro de jugo? Amém? Então, para começar, temos que estar no mesmo jugo do Senhor Jesus. Você está cansado? Você está sobrecarregado? E o Senhor disse, eu vos aliviarei. Amém? Ele disse, não é assim, Senhor, então eu vou jogar todo o meu jugo para ti, eu não quero carregar nada. Aqui tem um fardo, Senhor, tá fardo para você carregar. Não, Senhor. Não é que você vai ficar com as mãos abanadas, não levando nada. Olha só, ele diz, você quer ser aliviado de cansaço? E de o quê? Sobrecarregamento? Então, toma meu jugo, toma. Você tem que pegar o jugo dele. Senhor, eu queria jogar jugo para você, mas o Senhor me devolve seu jugo. Chega de jugo. Mas, aleluia, esse jugo é diferente. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Precisamos dia a dia aprender com o Senhor. Na mesma canga com o Senhor. Senhor é aquele boi mais experiente. Amém? E nós somos o boizinho sem experiência. Mas Ele nos dirige o caminho da vida da igreja até a glória. Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Você acha que negar a vida da alma está muito difícil? Vai nele. Você vai achar descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vou terminar por aqui. Jesus é o Senhor. Eu sou a luva do mundo, tão bela alguém me criou. Não sou mais vazia, mas que alegria cheia. Agora estou a mão que procurei. Eu finalmente encontrei e assim preenchida, feliz a vida, pra sempre eu vou viver. Eu sou a luva do mundo, tão bela alguém me criou. Não sou mais vazia, mas que alegria cheia. Agora estou, pois a mão que procurei eu finalmente encontrei. E assim preenchida, feliz a vida, pra sempre eu vou viver. Preenchida, feliz a vida, pra sempre eu vou viver. Pra que o copo? Pra pôr água dentro. Pra que a meia? Pra pôr o pé lá dentro. O envelope é pra quê? Pra ele comer as santas. Pra que fomos feitos? Pra ter Deus entre nós. Pra que era a luva? Pra quê? Pra pôr a mão lá dentro. Pra que a carteira? Pra pôr dinheiro nela. Pra que o vaso de flor? Pra ele conter as flores. Pra que fomos feitos? Pra ter Deus entre nós. Pra que fomos feitos? Pra ter Deus entre nós. Pra que fomos feitos?
Ave.